Hoje temos mais um período na história da literatura pretensiosa. É o pré-modernismo. É um período que aconteceu especificamente aqui no Brasil, digamos didaticamente, entre 1902 e 22, como reza a história da literatura. Quem deu esse nome pré-modernismo foi Alceu Amoroso Lima, conhecido crítico da época, começo do século XX, conhecido como Tristão de Ataíde. Muito importante para reconhecer o estilo desse período é conhecer o seu contexto histórico. Vamos a ele, daqui a pouco a gente volta. Esse período, que leva mais ou menos 20 e poucos anos, é recheado de eventos bem marcantes para a nossa história brasileira. Existem revoltas como a da Armada, a Guerra de Canudos, a questão do contestado, revolta da vacina, dentre outras questões que vão envolver esse período, revolta do Forte de Copacabana, a da Chibata, enfim. O que isso significa? A questão do estilo literário dentro desse período pré-modernista vai focar as mazelas brasileiras. Então guarde bem, pré-modernismo também apresenta crítica de costume, crítica social. Os principais autores, você está vendo aqui o nome deles: Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Cunha, o inoxidável Augusto dos Anjos, o cronista João do Rio. Esses escritores têm como meta o período em que vivem. São escritores contemporâneos a seu tempo, no que diz respeito à sua obra. Veja, em Policarpo Quaresma temos a presença da Revolta da Armada. Em Os Sertões de Euclides da Cunha, o tema é mesmo a Guerra de Canudos. João do Rio trata da urbanização da sua cidade, Rio de Janeiro, e Monteiro Lobato, a crise do café na região do Vale do Paraíba, entre Taubaté e São José dos Campos, região já conhecida e hoje sem esse apelo cafeeiro, como no final do século XIX, começo do XX. De novo, pré-modernismo é um período de transição entre as escolas literárias do fim do século XIX, o simbolismo, o parnasianismo, o realismo, o naturalismo e mais uma, o impressionismo, que eram, de certa maneira, comparados com o que veio depois, muito acadêmicos. Vide Olavo Bilac, o próprio Eça de Queiroz, Antero de Quental, figuras finisseculares. A partir da virada do século, vamos encontrar especificamente no Brasil um estilo que mistura a linguagem culta àquela não padrão, como vamos observar bastante na literatura infanto-juvenil de Monteiro Lobato. Daqui a pouco a gente volta. A principal história desse período chama-se Os Sertões, do jornalista e engenheiro Euclides da Cunha. Euclides esteve na região de Canudos, sertão da Bahia, para a última batalha entre o Estado e os seguidores de Antônio Conselheiro, que segundo a história oficial seria um fanático, o que é bem discutível, porque um fanático não reuniria em torno de si cerca de 40 mil pessoas no Arraial de Canudos. A guerra termina oficialmente em outubro de 1897, dia 5. O governante brasileiro era Prudente de Moraes. O que há de tão marcante num livro que não é literatura oficial? Ele não é um texto artístico, como os de Clarice Lispector, de Machado, de Graciliano. É uma narrativa romanceada, sem o caráter de ficção, mas de um modo novo para a época, ou seja, com uma linearidade constante, um caráter de documentário que o brasileiro não tinha visto ainda. O seu livro ficou bastante famoso, gerou inclusive um filho importante, que é A Guerra do Fim do Mundo, de Mário Vargas Llosa, já nos meados do século XX. Os Sertões é a história de um genocídio, é o sertão brasileiro em chamas. Isso é muito triste. A principal marca dessa história é que ela vai se refletir no segundo tempo modernista,
com os brasileiros escritores como Jorge Amado, o Graciliano Ramos, o Zé Lins do Rego, o incansável Cândido de Carvalho e até Raquel de Queiroz, que vão tratar do brasileiro sertanejo sempre como vítima do Estado, principalmente Vidas Secas e o 15, o primeiro do Graciliano e o último de Raquel de Queiroz. Não esqueça, veja aqui nesse vídeo, clique quando puder para ver o vídeo sobre Negrinha, o conto do Monteiro Lobato, que dá nome ao seu livro, que está pelas listas dos vestibulares da região. O outro destaque é justamente Augusto dos Anjos, uma grande mistura de tendências do final do século XIX e antecipações modernistas dentro de sua obra. Um escritor de um livro só, cujo título é o mais curto da história que eu conheço, chama-se Eu, publicado em 1912. É uma coletânea de poemas místicos que apelam para uma visão bastante negativa, destrutiva, orgânica dentro da história da literatura. Há quem diga que ele sofreu influências de Charles Baudelaire, de Álvares de Azevedo, do parnasianismo inteiro, não vem ao caso. É um escritor único, consegue nos seus sonetos e em outros poemas de forma fixa expor, de caráter filosófico, expor sua angústia diante da finitude humana e da degradação do próprio ser. Augusto dos Anjos, livro Eu, é uma ótima recomendação para conhecer esse período. Ao mesmo tempo que escreve com a forma fixa, vamos encontrar expressões, digamos, mais coloquiais, como um urubu pousou na minha sorte, como escarra naquela boca que te beija, ao mesmo tempo, então, que escreve com um vocabulário recheado de termos da fisicoquímica, da filosofia, da matemática, enfim, é um período, não diria tão fértil quanto foi nosso romantismo, digamos, mas é algo histórico esse pré-modernismo. Me aguarde. E não se esqueça, para curtir nosso vídeo, compartilhar e aprender sempre um pouco mais, letra de letra, história da literatura para olhar. Obrigado. O que está esperando? Fazer inscrição? É muito fácil.